E se você soubesse que tudo que você conhece e dá como certo não é verdade, mas sim algo que você escolheu acreditar, inclusive quem você é, a sua própria identidade? Vem comigo, porque o Derrida pode fazer seu mundo cair. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marina Almeida e eu sou professora de inglês e de literatura, e no vídeo de hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre o pós-estruturalismo e a desconstrução. Bom, no último vídeo eu terminei dizendo que iríamos desconstruir o nosso mundo, né? Então, foi aqui, meu queridinho, que meu mundo começou a desmoronar. Vimos que é através da linguagem que as ideologias de uma cultura são transmitidas, certo? Então, podemos dizer que é por meio da linguagem que passamos a conceber e perceber o nosso mundo e a nós mesmos. Colocando a questão em termos filosóficos, para a desconstrução, a linguagem é a nossa base de ser, ou a base a partir da qual nossa experiência e conhecimento do mundo são gerados. Mas a gente vai ver que a linguagem, pela perspectiva da desconstrução, é uma base de ser muito diferente daquelas geralmente associadas às filosofias ocidentais tradicionais. Na história do pensamento ocidental, desde Platão, todo o sistema filosófico teve o seu fundamento de ser. Todos os sistemas da filosofia ocidental derivam e são organizados em torno de um princípio básico, a partir do qual acreditamos que podemos descobrir o significado da existência. Para alguns pensadores, a base do ser é algum princípio cósmico, de ordem ou harmonia, conforme ilustrado, por exemplo, na ideia de Platão de formas perfeitas, que existem em uma dimensão abstrata e atemporal do pensamento. Para outros, esse princípio básico é o pensamento racional engajado no ato de autorreflexão, como exemplificado pela famosa declaração de René Descartes: eu penso, logo existo, fecha aspas. Para outros ainda, o princípio básico é uma qualidade inata em seres humanos, conforme vimos no estruturalismo, lembra? Lembra que a gente viu que o ser humano, a linguagem, a experiência são gerados por estruturas inatas da consciência humana? Embora esses conceitos básicos produzam nossa compreensão da dinâmica do mundo em evolução ao nosso redor, e de nós mesmos, dinâmicos e em evolução também, eles permanecem estáveis. Ao contrário de tudo que explicam, eles não são dinâmicos e não estão em evolução. Eles estão fora do jogo, como diria Derrida. Esse tipo de filosofia, em suma, toda a filosofia ocidental, Derrida chama de logocêntrica. Por quê? Porque coloca no centro, cêntrica, de sua compreensão do mundo, um conceito, logos, que organiza e explica o mundo para nós. Mas esse mesmo conceito estaria fora do mundo que pretende organizar e explicar. E isso, meu bem, para o Derrida é a maior ilusão. E por quê? Porque, vamos pegar Platão e o Descartes, que eu acabei de mencionar, e o estruturalismo também. Ou seja, isso tudo daí são conceitos. Pois bem, como que qualquer conceito pode estar fora das ambiguidades da linguagem, fora das operações saturadas, que são dinâmicas, evolutivas e ideológicas, que a linguagem, ela mesma, produziu? Para o Derrida isso é impossível. Para ele, a resposta é que nenhum conceito está além da instabilidade dinâmica da linguagem, que dissemina um infinito número de significados possíveis com cada expressão escrita ou falada. Pensa, gente, que assim, a linguagem é como se fosse uma flor que joga no vento o pólen. Então, a flor é a linguagem e o pólen é o tanto de significados possíveis. Para a desconstrução, a linguagem é a base do ser. Mas essa base não está fora do jogo, que é dinâmico, que está em evolução, que é problemático e ideologicamente saturado tanto quanto as visões de mundo que produz. Por esse motivo, não existe um centro para a nossa compreensão de existência, saca? Então, não tem essa de logocentrismo, porque ao invés disso, temos um número incontável de prismas e cada um desses pontos de vista tem uma linguagem própria, que a desconstrução chama de discurso. Então, o Derrida simplesmente descentralizou toda a filosofia ocidental, tipo igual Copérnico, quando falou que a Terra não era o centro do universo. Então, é isso, foi só isso que ele fez, coisa pouca. A teoria de que nossa visão do mundo é construída pela linguagem desempenha um papel fundamental na descentralização da filosofia ocidental, porque a linguagem não é mais vista como um produto de nossa experiência. Tipo assim, primeiro eu vejo vários penhascos e depois eu chamo esses penhascos de chamada diamantina, entendeu? Mas sim como a estrutura conceitual cria nossa experiência.
explicando o lance da Chapada Diamantina. A concepção, o que pensamos, precede a percepção, o que experimentamos por meio dos nossos sentidos. E aí, gente, as nossas expectativas, crenças e valores, todos são realizados por meio da linguagem. E eles determinam a maneira como vivenciamos o nosso mundo. Os estruturalistas estavam entre os primeiros a argumentar que nossa visão do mundo é construída pela linguagem que falamos, pois eles acreditavam que a linguagem é gerada por estruturas inatas, estáveis da consciência humana. E aí, a desconstrução é chamada de pós-estruturalista não só porque surgiu na esteira da popularidade do estruturalismo, mas também porque constitui uma reação contra a visão ordenada e estruturalista da linguagem e da experiência humana. Vamos agora desconstruir a nossa identidade. Se a linguagem é a base do ser, então o mundo é um infinito texto, cadeias infinitas de significantes. Beleza. E porque os seres humanos são constituídos pela linguagem, eles também são textos. Então, a teoria da desconstrução da linguagem tem implicações para a subjetividade, para o que significa ser um ser humano. A desconstrução afirma que nossa experiência de nós mesmos e de nosso mundo é produzida pela língua que falamos. E porque toda língua é instável, ambígua, um campo de força de ideologias concorrentes, então nós também somos instáveis, ambíguos e campos de forças de ideologias concorrentes. Olha que coisa maravilhosa. A autoimagem de identidade que muitos de nós temos é realmente apenas uma autoilusão reconfortante que nós produzimos em conluio com a nossa cultura, pois a cultura também quer se ver como estável e coerente, quando na realidade é altamente instável e fragmentada, né? Nós não temos uma identidade, porque a palavra identidade implica que somos singulares, sendo que na verdade somos múltiplos e fragmentados, porque temos um infinito número de crenças, desejos, medos, ansiedades e intenções conflitantes. Mas então, o que acontece com a gente? A gente cresce, internaliza através da linguagem os conflitos e contradições ideológicas da nossa cultura. Cada um tenta encontrar uma maneira de se encaixar, encontrando ao mesmo tempo uma maneira de negar, tanto para nós mesmos e para os outros, a nossa experiência fragmentada, produzida pela linguagem, também fragmentada e ambígua. Sombrio e obscuro, né não? Mas calma, não joga a toalha ainda. Pensa comigo, a gente não é mesmo diferente no trabalho, na loja, em um encontro ou sozinho na frente da TV? E mesmo se limitarmos nossa investigação da nossa experiência no trabalho, por exemplo, essa experiência não muda de um dia para o outro, às vezes de uma hora para outra, de minuto em minuto, conforme encontramos diferentes pessoas ou à medida que vários pensamentos, memórias e emoções ocorrem? Não é que a gente é um caleidoscópio de eus? Você nunca teve o sentimento de não saber quem realmente é, principalmente diante de uma pessoa que parece tão autoconsistente em sua imagem? E por que meu mundo caiu, gente, quando eu li Derrida? Porque a desconstrução tem duas notícias pra gente, uma boa, outra ruim. Vou começar com a ruim primeiro. A ruim é que, para a desconstrução, nós inventamos nossa identidade todinha. A boa notícia é que se a inventamos, então podemos reinventá-la. Por exemplo, uma pessoa que decide parar de beber, outra que passa por uma conversão religiosa, os protofascistas que hoje vemos nesse país. A teoria da linguagem, pela perspectiva da desconstrução, pode nos ajudar a entender essas mudanças, principalmente quando diferenças ideológicas estão operando. Chegou a hora de desconstruir a literatura. O significado também não é um elemento estável no texto que está lá para a gente descobrir ou passivamente consumir. O significado é criado pelo leitor no ato da leitura. Ou mais precisamente, o significado é produzido pelo jogo da linguagem através do leitor, como diria Derrida. Além disso, o significado que é criado não é um elemento estável capaz de produzir um fechamento, ou seja, nenhuma interpretação tem a palavra final. Ao invés disso, os textos literários, como todos os outros textos, consistem de uma multiplicidade de significados conflitantes e sobrepostos numa relação dinâmica e fluida um com o outro e conosco. O que é considerado como óbvio ou senso comum num determinado texto, na verdade, são leituras ideológicas, interpretações produzidas pelos valores e crenças de uma cultura, com as quais estamos tão familiarizados que as consideramos naturais. Geralmente, há dois objetivos principais na desconstrução de um texto literário.
O primeiro é revelar a indecidibilidade do texto, ou seja, é mostrar que o significado é realmente um conjunto indefinido, indecidível, plural e conflitante de possíveis significados e que o texto, portanto, não tem nenhum significado no sentido tradicional da palavra. O segundo objetivo é revelar as operações e limitações complexas das ideologias com as quais o texto é construído. Para encontrar essa estrutura ideológica e compreender as suas limitações, um crítico desconstrutivo busca no texto significados conflitantes com seu tema principal, focando em contradições que o texto parece ignorar. É importante lembrar que toda escrita, ou mais amplamente, que toda comunicação, incluindo a nossa desconstrução de um texto literário, continuamente se desconstrói, pois dissemina significados continuamente. Em outras palavras, nós não desconstruímos um texto, nós mostramos como o texto se desconstrói. Então, mesmo que você mostre como um texto se desconstrói, você deve se lembrar de que os significados que encontrou lá na sua análise constituem apenas um momento nessa disseminação de significados desse texto e de que ele se disseminará continuamente enquanto o texto for lido. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da parte 2 da desconstrução e do pós-estruturalismo e eu espero sinceramente que vocês estejam bem psicologicamente depois de terem assistido o vídeo. Deixe o seu like se você gostou, o seu dislike se você não gostou, suas críticas, elogios e sugestões e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau!